Manhã do dia 9 de abril de 2025, estamos em Brasília, aqui no 21º acampamento Terra Livre dos Povos Indígenas, acontecendo aqui na capital do Brasil. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Frei Gilvander aqui detrás da câmera. Estou aqui com o Frei Messias Souza, que foi meu aluno lá em Belo Horizonte, e com a indígena do povo Munduruku, Marisa Cabá. Frei Messias, primeiro, que alegria reencontrar você aqui, meu irmão. Depois da teologia em Belo Horizonte, você voltou e está sendo missionário há muito tempo na Amazônia, não é? Na Amazônia, né? Acho que quando eu saí do ISTA, fomos trabalhar em Boa Vista, que Roraima. É o Instituto São Tomás de Aquino, né? Curso de Teologia lá em Belo Horizonte, lá né? Em Belo Horizonte. Aí de lá a gente foi para Boa Vista, né? Trabalhar com o povo Macuxi, lá em Roraima. Lá em Roraima, né? Então na época que eu chego para lá, né? Dom Roque chega também, né? A gente faz todo um trabalho. E daí a gente se introduz nesse universo, né? Dos povos indígenas da Amazônia. E atualmente você está morando e trabalhando aonde? Atualmente estou morando em Santarém. Do Pará? Do Pará, né, na Arquidiocese de Santarém. E é onde assumi, né, a responsabilidade, né, de coordenar as pastorais socioambientais da Arquidiocese de Santarém. Né, e, né, atuo, né, como vigário nas paróquias Santíssimo e São Sebastião. E, Frei Messias, e a presença indígena lá na beira do Tapajós é grande, né? É grande. Então nós temos assim, né, nesse processo, né, depois de Boa Vista, vim para Santarém e depois fui morar junto ao povo Munduruku, né, que fica no Alto Tapajós. E hoje eu moro no Baixo Tapajós, né, onde a gente tem, né, 16 povos, né, com uma história de resiliência, de resistência, né, que hoje, né, estão um pouco mais organizados. No entanto, né, sofre, né, tá no alto, a gente sofre a questão, né, das invasões do território, a questão da mineração, né, imoral, né, porque para mim não existe mineração legal. Toda mineração ela é nociva, né, toda mineração ela traz um prejuízo e um caminho de morte deixado. E lá no Baixo Tapajós nós temos a questão do agronegócio, nós temos a questão do madeireiro, a questão do desmatamento, né? E ultimamente a gente vem sofrendo muito com as mudanças climáticas. Nós tivemos aí, em 2 anos, as piores secas da região. Então o rio Tapajós, bem dizer, secou. E nós tivemos um mar de fumaça, né? Chegamos a ter, né, o segundo pior clima do mundo, né, para uma região tão bela que é ali a região de Santarém do Baixo Tapajós, bem como todo Tapajós. Frei Messias, isso que você está me falando, eu vi com os meus olhos, final de março de 2024, eu fazendo missões lá na prelazia de Itaituba, que é médio Tapajós, né? Porque como tem aqui em Minas Gerais, Marisa, a gente fala Rio São Francisco, tem o baixo, o médio e o alto, né? Sim. Rio Jequitinhonha tem o baixo, médio, e lá também tem o baixo Tapajós, o médio e o alto, né? É. No caso, eu moro no Baixo Tapajós agora. O baixo é que é onde está Santarém, onde tem um porto da Cargill, né, de soja, isso, não é? Isso. E aí ela mora no Alto Tapajós, né, onde eu morei quase 4 anos, né, lá na Missão São Francisco, né, que é a missão mais antiga e ininterrupta da presença, né, podemos dizer, de missionários, no caso nós franciscanos, né, mais de 115 anos, junto com o povo Munduruku, né, a gente morava na mesma aldeia. Que beleza. Marisa, primeiro uma alegria encontrá-la aqui. Frei Messias já me disse que você é do povo Munduruku, professora, pedagoga, se apresente. Sou. E atualmente eu trabalho acompanho 5 aldeias que pertencem à Escola Missão São Francisco, são anexo, né? Do povo Munduruku? Do povo Munduruku, do Alto Tapajós, na região do Cururu, que é o nome da aldeia é Missão Cururu, porque pra lá tem muito cururu, o sapo cururu, né? E atualmente sou vice-coordenadora do Ariquitiu também, que esse Ariquitiu é
uma associação dos professores Munduruku do Alto Tapajós. Mas muitos ainda se confundem com esse associação, pensa que é uma educação que seja como se fosse do Pariuá, porque do Pariuá só tem ler, escrever, né? E se formar, depois de se formar, se empregar, ganhar. Muitos ainda confundem isso, mas a gente, futuramente, a nossa preparação é preparar a nova geração para ser grandes lideranças Munduruku, como antigamente tivemos, né? O Seu Biboi, o cacique Venâncio, né? Entre os outros caciques que foram muito importantes na nossa vida. Apesar que eles não tinham esse graduação, pós-graduação, mas eles tinham um imenso conhecimento tradicionalmente por respeitar os animais, árvores, respeitar o rio, a mãe natureza, porque eles são da terra, são feitos da natureza, então a gente depende do nosso território. Educação não se separa com o território, porque a gente é do território, a gente é da natureza, então a nossa educação tem que ser diferenciado com os anciões, com os cânticos, com as danças, com a religião e com os outros que a gente deve aprender com os anciões. Por exemplo, os pajés. Os pajés têm uma visão diferente, que eu não tenho essa visão. E tem os puxadores também, tem os raizeiros e tem as parteiras tradicionais. Então, eles são os professores tradicionalmente para nós do povo Munduruku. Com muita sabedoria ancestral, né? Com muita sabedoria ancestral, com certeza. Ancestral. Marilza, quando eu estava em março fazendo missões lá na prelazia de Itaituba, fiquei sabendo que o povo Munduruku tem uma população muito grande, não é? Sim. Mais ou menos 14 mil. 14 mil? 14 mil. Isso ao longo de todo o Rio Tapajós, no Baixo, Médio e Alto Tapajós? É só Alto Tapajós. Só no Alto Tapajós, 14 mil? 14 mil. Ah, tá. Então, se juntar o Baixo Médio, a população é muito maior? Nós temos, se não me engano, 150 aldeias. 150 aldeias. E ainda tem novas aldeias que ainda não estão no censo. E essas 150 aldeias, você fala só no Alto Tapajós? No Alto Tapajós. Do médio é o número menor, né, do que do alto. Tem em torno de 36 aldeias no médio. E no Baixo Tapajós? Aí no Baixo Tapajós é bem diluído, né? Que nós temos aldeias no Baixo Tapajós que tem no Planalto, né? Temos uma aldeia que está ali na margem do Tapajós e temos aldeias que estão no Arapiuns, né? E acaba, né? Podemos se não tem umas comunidades que não assumem o nome como aldeia, como está ali no Ed, né? Que são povos que vêm se se afirmando, rompendo a cultura, né? Quando a Marisa fala do Paruate, quer dizer o branco, né? Quer dizer essa cultura ocidental, né? Que é o branco, imaginei. Que é o branco, né? Então, aí quando te fala de resiliência, é que mesmo com todos esses 500 anos ali, né? De negação, né? De muitos deles não falam a língua Munduruku, porque eles eram obrigados a não falar, né? Então, se os pais não falavam, não praticavam mais a língua Munduruku, então os filhos, os netos que estão hoje não falam a língua Munduruku. Então, hoje tem um Munduruku que fala Nhangatu, né? Que é a língua geral. Não, nós podemos dizer que quando alguém falou que tinha 200 aldeias, talvez se somasse todas elas, né? Sim. Todas de Munduruku dê isso, né? Mas aí é bem complexo chegar a determinar. Nós temos hoje 22 mil Munduruku. Pode ser que tenha, pode ser que não, né? Mas a gente, né, pega muito o que a CESAI coloca pra gente. Então, aí no censo da CESAI, lá do alto, nós temos essa quantidade. CESAI, que é a Secretaria da Saúde Indígena, né? Isso. Frei Messias e Marilza, e ouvimos nos últimos dias que o povo Munduruku estava inclusive bloqueando a BR lá, não é? Sim. Sim, Por quê? Lá no quilômetro 30, né, lá em Itaituba, onde tu visitaste, bem naquele trevo que tem ali, né, e um pouco mais... No Médio Tapajós. Médio Tapajós, né.
São várias demandas, mas a principal demanda é a questão do marco temporal, né? Então, como o próprio tema da Terra Livre, né, nós temos esse ano, né, que vem trazer, né, a questão, né, da valorização, da existência, da defesa da Constituição, né, daquilo que é colocado, né, para tentar assegurar, né, aquilo que podemos dizer naturalmente já era seguro, mas a negação do direito dos povos. Então, para trazer o diálogo sobre isso, né? Porque hoje nós temos, mesmo com a terra, por exemplo assim, a Munduruganha, né, e a Sai Cinza, que são as terras do lado alto, que são demarcadas, né, mas isso não dá segurança, né, não dá direito, né, porque o que nós presenciamos nos últimos 10 anos, né, foi a negação da Constituição, negação do direito, né, porque a TI Munduruku, ela foi violada. O direito dela foi violado, né? E aí, né, eu sei que o que eu vou falar agora vai causar um impacto, mas nós tivemos o próprio Estado sendo omisso. E cúmplice, né? E aí, quando você vai ver toda a descrição que tem, né, do território violado, né, pelo garimpo, então o direito negado, né? Pode chegar aqui, né? Direito negado, né? Então, chegando mais um irmão aqui. Esse é o Frei Sou o Frei Gilvando da Comissão Pastoral da Terra lá de Minas Gerais. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Então esse Ademir Cabá, né? Munduruku também? Munduruku também, né? É uma grande liderança, né, da resistência do povo Munduruku, né? E posso dizer assim, um dos meus professores, né, e da luta, né? E junto para compreender o povo Munduruku, compreender sua história. Então tudo aquilo que a gente vem dialogando sobre o direito violado, né, e do qual nós tivemos assim, né, podemos dizer assim, o próprio Estado, né, tornando omisso, em alguns momentos até possibilitando isso, né, que nós vemos vários órgãos aí de braço fechado, e com isso nós tivemos assim agora, né, então mesmo tivemos uma pequena ação, né, de desintrusão, a terceira, mas você tira, né, as máquinas, você tira o garimpeiro, mas você não tira o mal causado pelo garimpeiro, né? Então nós temos o que? O rio poluído, mulheres poluídas, crianças poluídas, adoecida pelo mercúrio, o peixe adoecido pelo mercúrio, né? Então nós temos aí um câncer destrutivo dentro do território, né? E como é que vai sanar isso aqui, né? E aí o que acontece? Então deixa lá, aí deixa para o próprio povo, né? Então há uma necessidade de repensar essas ações, né? Não é simplesmente você mandar lá, né, um grupo que passa 3 meses, depois você faz umas belas imagens, belos documentários, belas falas, mas no entanto o passivo continua, né? E o Ademir pode falar muito Ademir, mais que isso. Então, estou aqui entrevistando a Marilza, né, pedagoga. Eu sou de Minas Gerais, né, mas tive inclusive a alegria e a responsabilidade de ser professor de teologia do Frei Messias. E o ano passado eu fiz missões durante a Semana Santa lá na Prelazia de Itaituba. Então fui nas comunidades ribeirinhas lá, vi com os meus olhos, ouvi muito, né, questão da seca do rio Tapajós, incêndio, fumaça e os madeireiros, até tive que filmar lá a seringueira sendo cortada, né? Se apresente, meu irmão, e por que se tornou necessário se esforçar e junto aos parentes e vir participar desse 21º acampamento Terra Livre aqui em Brasília. Bem, meu nome é Ademir Cabá Munduruku, o povo indígena Munduruku, estado do Pará, município de Jacareacanga, né? Que é o Alto Tapajós. Alto Tapajós. Então hoje o povo Munduruku estima-se que a gente tem 14 mil Munduruku, distribuído em mais de 140 aldeias dentro do território. E a razão de nós estarmos aqui, eu acho que é a razão pela qual a maioria dos povos originários se encontra aqui, é o fato de o governo do Brasil não respeitar o direito dos povos indígenas, né? Porque nós estamos aqui não é porque nós queremos, né? Assim, estamos aqui porque o Estado brasileiro nunca respeitou
os povos originários desta terra, né? Desde 1500, quando a esquadra de Portugal chega aqui, nós temos sido massacrados, temos sido violados, né? Os nossos locais sagrados têm sido, né, que profanados, né? E o direito fundamental, né, que é o direito à posse exclusiva, né, que permanente do nosso território, né? Então essa é a razão que nos traz aqui, né, para a gente tentar garantir um pouco do que restou do nosso território, né? Porque a história está para provar, né, de que tudo essa terra chamada hoje de Brasil pertenceu aos povos originários que aqui se encontravam, né? Então o que nós estamos fazendo aqui é tentar assegurar, tentar fazer com que o Estado brasileiro, né, cumpra o seu dever de demarcar, de garantir, né, que a proteção e a defesa dos nossos territórios e garantir o respeito à nossa forma de viver enquanto povos indígenas, né? Enquanto religião, enquanto crença, enquanto cultura, enquanto costumes, né? Então é isso que a gente tem buscado incessantemente nesses debates, né? Onde a gente encontra espaço, né, para a gente cobrar do Estado brasileiro que ele possa cumprir o seu dever, né, que constitucional, né? Respeitar os povos originários, é claro, né? Demi, tudo isso que você está colocando implica realmente respeitar o Congresso, aliás, o Supremo, que definiu que o marco constitucional é inconstitucional, mas o Congresso Nacional aprovou uma lei arbitrária, que é inconstitucional, falando que o marco temporal tem que valer. Implica que o governo federal tem que tomar vergonha e demarcar todos os territórios indígenas, tem que frear agronegócio, desmatamento, garimpeiro, é por aí? Com certeza, né? Porque hoje a gente, em pleno século XXI, né, os nossos direitos têm sido, né, que leiloados, né, em prol dos interesses das grandes multinacionais, do agronegócio, né? E a gente vive nesse dilema, né, da insegurança jurídica, né? Porque o marco temporal foi votado, né, dentro do Supremo, né, Tribunal, que deu como inconstitucional, e o Congresso junto com o Senado, né, juntos votam e aprovam a Lei 14.701, que vai de encontro a todos os nossos direitos, né, assim. E aí, depois de o presidente Lula, né, vetar alguns artigos, né, da Lei 14.701, aí o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né, cria a mesa de conciliação sobre o marco temporal, né, que é uma violação, né? Então não há, né, que conciliação entre o agronegócio, né, com os povos indígenas, né? Porque o que se vê aí é uma negociação dos territórios dos povos indígenas. Então não há, né, que conciliação, não tem como chamar isso de conciliação da forma que está posta, né? Exatamente, beleza. Frei Messias, você está me falando, meu irmão, você que é amazonense e está dedicando a sua vida a ser missionário ao lado dos povos indígenas, você já fez até uma pesquisa de mestrado sobre o povo Munduruku, é isso? Sim, a gente desenvolveu, na verdade, a gente estava tentando construir, né, elementos para a gente falar dessa ação, né, podemos dizer assim, arbitrária, né, da constituição, né, dos garimpos em territórios indígenas, né. E aí, como não tínhamos quase nada, né, não tínhamos quase nada assim, para a gente ter o substrato, né, e ao mesmo tempo afirmar, né, o que nós chamamos do bem viver do povo Munduruku, né, que é esse estilo de vida. E aí, quando na pandemia, eu preso lá em Manaus, aí resolvi, né, colocar no papel a vivência que a gente teve, né. E aí a gente, né, escreveu sobre isso, né.
Porque nós, brancos, né, às vezes a gente cultua os nossos heróis, né, e aí colocamos esses heróis importados, né? Então a gente vai ter Superman, né? A gente vai ter o Thor, né? A gente vai ter outras pessoas, mas aqui esquecemos dos verdadeiros heróis que defendem a nossa Amazônia, a nossa região, né? E aí teve um grande homem que ela citou, que é a avó do Ademir, né? Que eu vejo que a história do Pará deve muito para ele, né? Para essa área que é o B-Boy. Então eu tentei, né, descrever um pouco do espírito do B-Boy, né, desse espírito que se faz presente hoje nas organizações, né, internas do povo munduruku, que lutam pela defesa do território, que lutam pela cultura, do seu modo de viver, né, que eu chamo de bem viver. Então esse trabalho, né, a gente desenvolveu, né, para a gente hoje, né, eu digo assim, futuramente quem quiser conhecer um pouco mais, né, do povo munduruku, quando colocar isso, vai encontrar lá a sua figura, né, que não foi um mito, né, mas um homem que deixou um espírito, né, um espírito de luta que se faz presente hoje em todo o movimento de resistência, de resiliência do povo munduruku. Que beleza. Para concluir, Marisa, primeiro, fiquei muito feliz nesses 3 dias, hoje é o 3º dia aqui do 21º acampamento Terra Livre aqui em Brasília. Estou maravilhado, aprendendo muito aqui com os parentes e está me chamando muita atenção a força da educação indígena, né? Aí uns estão falando assim, ó, tem que ser educação indígena, mas do nosso jeito, com os nossos valores, valorizando os saberes ancestrais, né? E a juventude, a educação indígena realmente é imprescindível? Sim, imprescindível. A nova geração deve saber, e deve valorizar, e deve respeitar também os anciões, porque eles são as nossas bibliotecas atualmente. E no Covid a gente perdeu bastante as bibliotecas na nossa região da Mundurucânia, né? Então, devido a isso, a juventude tem que procurar mais conhecimento tradicional, né? E também ir atrás das anciões, que eles são futuramente a educação diferenciada para a nova geração. É com os anciãos que está a verdadeira biblioteca viva. As verdadeiras bibliotecas vivas são os nossos anciãos. Que beleza, parabéns. Gratidão, Marisa, gratidão, Frei Messias, Ademir, né? Ademir. E vamos continuar firme a luta. Registrando aqui Frei Gilvander.